próximo. Ele demonstra o seu amor e se declara todos os dias, em cada gesto, em cada situação. Ele fez tudo com tanto amor, com tanto carinho, que eu conseguia ver a alma dele, o coração de tanto amor. Muito obrigado, Diego, porque você é muito especial na minha vida, tá? Te amo. Mil graus! Nós vamos trazer o som do Sobrador! Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças e o grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir.
Isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus. Texto que Deus colocou no meu coração essa semana toda. Eu estive pensando nesta porção das Escrituras, e eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias, profeta. Trago uma palavra, bem sucinta nessa noite, mas eu queria que você estivesse bem atento. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, quem achou diga amém. Mesmo assentados, porém com toda reverência, assim nos diz a santa palavra. Verso 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti por este tempo precioso de culto ao Senhor, onde saímos dos nossos lares, não, ó Deus, para vir aqui como espectadores, viemos aqui como adoradores e adoradoras que somos do Senhor, para oferecer, para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos textos que foram lidos, através das orações, sentimos o Teu toque, e queremos nos lembrar nesse momento do nosso irmão Júnior, ó Pai, que a boa mão do Senhor o alcance ali naquele leito, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que toda infecção recue, ó Deus, e que o Senhor possa operar tremendamente na vida do Júnior. Conforta e consola a Luzia, Senhor, ministra o Teu cuidado também sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E agora, Deus, depois de termos lido a Tua palavra, fala ao nosso coração. Queremos, ó Deus, que toda mente seja levada cativa ao conhecimento de Jesus Cristo. Ó Deus amado, a nossa vida depende da palavra da Tua boca. Fala conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. E o povo de Deus disse amém. Glória a Deus. Senhor, irmãos e irmãs, eu gosto muito do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, ele foi levantado como profeta num momento muito difícil de Judá. Ele nasceu no Reino Sul, numa cidade chamada Anatote, era uma cidade sacerdotal, num momento muito negro, muito sombrio da vida religiosa de Israel. Ele nasce no finalzinho do reino de Manassés. Manassés é atribuído àquele a quem cerrou Isaías no meio. Então ele era um homem ímpio, que no final da sua vida, lá numa masmorra, se volta a Deus, se converte ao Senhor. Então Jeremias, ele nasce nesse contexto onde o temor a Deus não é valorizado.
mas ele é instruído na lei do Senhor, ele é instruído nos costumes sacerdotais, até que, diz a palavra de Deus, que o Senhor se revela a ele e faz uma chamada, conforme o texto que nós lemos. Esse homem, ele tem duas mensagens para repartir com o povo. A primeira mensagem é tentar conduzir o povo ao arrependimento. Só uma forma de nós vermos a glória de Deus, nos arrependendo, louvado seja o Senhor. Não há outro caminho, não há atalhos. Se você e eu queremos ver a glória de Deus, nós precisamos ter um coração arrependido, contrito, compungido na presença desse Deus maravilhoso. E a palavra de Deus diz que Jeremias então se levanta para declarar que o povo havia se afastado de Deus. E esse povo deveria voltar-se ao Senhor com arrependimento, com quebrantamento, para que o juízo de Deus não caísse sobre o povo. A Bíblia fala, e você conhece, que ninguém deu ouvidos à voz de Jeremias. E talvez seja por isso que ele seja conhecido pelo profeta chorão. Ele olhava a realidade do povo afastado da presença de Deus. Ele se levantava como um profeta cheio de amor, para que o povo se voltasse para Deus, para não sofrer juízo, e o povo não ouvia a sua voz, e Jeremias chorava. A Bíblia fala, irmão, irmã, que se cumpriu a palavra de Deus, o povo não se arrependeu, o juízo veio através da Babilônia. Eles foram levados, inclusive Jeremias, num segundo momento, foi levado à Babilônia. E lá na Babilônia, Deus dá uma outra palavra para ele. Agora, o melhor que eles tinham que fazer era se encher de esperança, porque o tempo passaria e Deus traria de volta Israel para a sua própria terra, para reconstruir a sua nação. Louvado seja Deus, e foi isso que aconteceu. O que eu queria pensar com você aqui hoje à noite, e algo que Deus falou muito forte ao meu coração, é a respeito do chamado de Jeremias, é a respeito da forma com que Deus se revelou a ele. Ainda muito jovem, ele ouviu a voz do Senhor. Queridos, o que nos sustenta na crise é um dia nós termos ouvido a voz do Senhor. O que nos sustenta na tentação é um dia nós termos ouvido a voz do Senhor. E Jeremias ouve a voz do Senhor. E ele ouviu o Senhor fazendo algumas afirmações, ao meu ver, muito fortes. E essas afirmações que foram feitas a Jeremias, essas afirmações, quando nós lemos a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, a gente também vai ver essas afirmações sendo feitas a mim e a você que tememos a Deus. Tem alguém que teme e ama ao Senhor aí? Então essa afirmação, ou essas afirmações também são dirigidas a mim e a você. E a primeira coisa que eu fico maravilhado, é que o Senhor se revela a Jeremias e declara: Jeremias, foi eu que te formei. Foi o Senhor quem formou o profeta. Foi o Senhor que nos formou. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente fica maravilhado. E o Salmo 139, o salmista tem uma revelação de algo assombroso. E ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado por ti. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu fico maravilhado desse Deus maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, foi Ele que foi nos moldando. Foi Ele que fez o Diego com 2,15 metros. Foi Ele que fez o Vladimir com 1,95 m. Eu não falei que era o Vladimir Rossi, né? Eu falei o Vladimir, né? Ele me fez com 1,69 m. Outro dia eu fui medir, estava com 1,67 m. Falei, não é possível que eu estou diminuindo. Deus tem misericórdia de mim. Ele usou mais barro para fazer o nariz do Tiago. Não é não? É assim. Mas eu fico maravilhado de que essa afirmação fala algo muito importante para mim e para você. Você e eu não somos obra do acaso. Você não foi um erro ao nascer. Você não foi um acidente. Pode ter sido um acidente. Seus pais podem ter
concebido e tido a notícia e ter assustado com isso. Mas Deus tinha você em mente, no seu coração, e no momento em que você foi concebido, Deus já estava trabalhando, e assim como o oleiro começa a colocar a sua impressão digital naquele vaso, você também e eu recebemos a impressão digital de Deus, quando de uma maneira maravilhosa, esse Deus tremendo nos formou no ventre da nossa mãe. Louvado seja Deus! Você não é obra do acaso, você é projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que me deixa maravilhado? É que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz uma coisa ao seu respeito, ele diz uma coisa ao meu respeito, ele diz uma coisa ao nosso respeito. Ele diz assim: somos feitura dele. Sabe o que é isso? A palavra feitura aqui, Deus está dizendo através de Paulo, que eu e você somos um poema de Deus. Quem sabe escrever carta de amor aqui? Meu Deus, ó, o Diego, levanta a mão aí. Depois eu vou perguntar, né? Depois eu vou perguntar para o cônjuge, né? A Bíblia fala que você é um poema de Deus. A Bíblia fala que Deus cuidou de cada detalhe de você, como você seria. Deus colocou o seu temperamento, Deus imprimiu em você as marcas dele. Você não é um acidente, você não é obra do acaso, você foi planejado na eternidade por esse Deus maravilhoso que te fez, me perdoe a redundância, de uma forma maravilhosa e assombrosa. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado, não fica bravo com o pastor, eu vou pedir para você fazer isso, não tem problema. E diga ao Edivaldo que gosta disso, fala assim: você é um poema de Deus. Ó, que coisa linda. Nós somos um poema, imagina. Imagina, que poema, que obra maravilhosa. Deus demorou para fazer a mim e você, meu irmão. Deus pensou em cada detalhe. A Bíblia fala que nós somos criados de uma maneira assombrosa, maravilhosa. Foi Ele que nos construiu, foi Ele que nos deu a forma, foi Ele que declarou e nos disse como nós seríamos. Eu fico maravilhado. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, foi eu quem te formei, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que me deixa maravilhado é que Deus fala assim: Jeremias, só que tem uma coisa, antes mesmo que eu te formasse, eu te conheci, louvado seja o nome do Senhor. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Deus te conhece, meu irmão, antes mesmo de você vir a existir, já vi uma prancheta com um projeto seu, e Deus já conhecia, Deus já sabia o seu nome, Deus já sabia a casa onde você nasceria, Deus já sabia a escola onde você estudaria, Deus já sabia tudo a seu respeito. Ele te conhece. Jeremias, antes que eu formasse você, eu já te conhecia, louvado seja o nome do Senhor. O problema é que muitas vezes nós não conhecemos a Deus. E o fato de nós não conhecermos a Deus não diminui nada o amor de Deus por nós. Eu escutei uma história maravilhosa. Conta que um senhor de 80 anos, e é uma história verídica, um senhor de 80 anos, todo sábado ia numa floricultura e comprava um arranjo ou comprava o mais bonito buquê para entregar para sua esposa. E todo sábado, ele não queria saber de preço. Ele chegava na floricultura e falava: eu quero o arranjo, o buquê mais bonito, mais lindo que você conseguir fazer. E ele ia embora para casa, todos os sábados. Um dia, o dono da floricultura criou coragem, conversando com ele, falou assim: a sua esposa deve ser a esposa mais feliz da terra. Imagina a alegria dela receber toda semana um buquê desse. Geralmente as pessoas vêm aqui para dar um buquê para uma mulher no dia das mães, ou no dia do seu aniversário.
Mas você está aqui todo sábado, mata a minha curiosidade. O que a sua esposa, quando recebe esse buquê, qual é a reação dela? Aquele homem de 80 anos falou: nenhuma. Como nenhuma? Não, ela não tem reação nenhuma. Aliás, ela nem me conhece. Mas como? Ela tem Alzheimer. Ela nem sabe que eu estou presenteando. Eu entrego, ela não expressa nenhuma beleza, nenhuma reação, não expressa um sorriso. Ela nem sabe quem eu sou. E aí o dono da floricultura ficou indignado, falou: mas por que o senhor gasta tanto dinheiro? Ela não te conhece. Mas eu sei quem ela é. Eu conheço a esposa que eu tenho. Eu conheço a mulher que decidiu viver comigo todos os dias da sua vida. O fato dela não me conhecer não me importa. O que importa é que eu conheço, eu sei que ela é. E por isso eu faço questão de todo sábado abençoá-la, mesmo ela não sabendo, mesmo ela não reconhecendo, expressando nenhum gesto. Eu quero fazer isso porque eu a amo e eu a conheço. Louvado seja Deus. Deus faz isso comigo e com você. Deus a cada sábado, prepara algo especial para te oferecer. Mesmo quando nós não conhecíamos, nós éramos presenteados por esse Deus maravilhoso, com sua graça que nos assistia, com a graça preventiva, preveniente que estava conosco, mesmo quando nós não servíamos, mesmo quando nós não amávamos, mesmo quando nós não temíamos a Deus, Ele estava nos oferecendo gratuitamente o seu amor, a sua graça. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. E se você conhece a Deus hoje, eu queria que você glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Aleluia! E se você não conhece, pode glorificar também, porque Ele vai continuar te oferecendo o melhor dEle para a sua vida, porque você pode não conhecê-lo, mas Ele conhece a sua história. O Salmo 139, gente, é um salmo onde a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus está resumida. E quando começa o salmo fala da onisciência de Deus. O texto que eu li desse Deus fazendo uma coisa maravilhosa chamada eu e você, fala da onipotência dEle, do poder dEle em nos construir de uma maneira tão maravilhosa, como um poema, como uma obra dEle irretocável. Mas quando ele começa o salmo, ele fala desse Deus que conhece o profundo e o escondido. Esse Deus que sabe quando nós estamos sorrindo com vontade de chorar. Ele sabe quando nós somos obrigados, por força da circunstância, a nos portar de uma maneira, mas lá dentro nós estamos feridos, nós estamos chorando, nós estamos entristecidos. Ele diz: tu me sondas e me conhece, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que esquadrinha o meu andar, Ele esquadrinha o meu deitar, Ele conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Ele já sabe tudo o que eu vou falar, porque Ele conhece o meu coração. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite entristecido e se sentido abandonado. Deus está dizendo: eu conheço a sua história de dor, eu conheço os seus dramas, eu sei quem você é, e foi por isso que eu trouxe você aqui, para que você ouvisse que o meu servo diria: eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, antes de você existir, eu já te conhecia. Eu não consigo alcançar esse pensamento. Antes de Jeremias ter sido formado, antes de Deus ter realizado essa obra, nos feito, nos criado, a Bíblia fala que Ele já nos conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus vai além, diz assim: Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. E Ele vai e afirma: antes que você saísse da sua madre, antes que você nascesse, eu te santifiquei, eu te consagrei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem entendimento
do que quer dizer a palavra santificado. Ou nesses termos de Deus falando para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te separei. Antes de você nascer, eu te consagrei. E sabe qual é a ideia aqui no original hebraico? Jeremias, antes de você nascer, antes de você vir a esse mundo, eu já declarei que você seria meu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo falar isso sem me emocionar. Antes da minha mãe, lá na maternidade, no dia 25 de dezembro de 1970, que horas era, dona Mara? 10, quase, eu sou do dia 26, quase. Antes de eu ter saído do ventre dela, Deus já havia declarado e decretado: Vladimir, eu te separei. Diego, Silvia, Cris, Roberta, Paulinha, eu te separei, eu te santifiquei, eu te consagrei. Santificar aqui não é o que eu faço, o que eu não faço. Santificar é Deus falar assim: isso que vai nascer, essa criança é minha, ela me pertence, porque eu não só a formei, como eu a conheci, e ela é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que você é de Deus duas vezes? Sabia disso? Você é de Deus duas vezes. Primeiro, você é de Deus por direito de criação. Esse texto fala que eu e você fomos formados, eu e você fomos conhecidos de Deus, e antes de nascermos, Deus já nos havia tomado. Nós somos de Deus por direito de criação. Você foi criado por Deus aí? Foi Deus que te criou? Amém? Então você é dele por direito de criação. Só que entrou um negócio no mundo chamado pecado. E o pecado nos separa de Deus. E o pecado nos afasta do eterno. E o pecado agride a santidade de Deus. E porque a santidade de Deus foi agredida, nós não podemos ter comunhão com Deus. Você sabe que o primeiro casal foi banido da presença de Deus. O primeiro casal foi expulso do paraíso. Querubins com espada flamejante na mão foram colocados para guardar o portão. Aquele homem agora deveria viver por si, mas Deus não se contentou com aquilo. Deus falou: não, eu criei e separei essa pessoa, esse casal, esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse juvenil, esse ancião, para mim. E mesmo o pecado não terá poder para me afastar dele. No momento oportuno eu vou mandar o meu filho, para que o meu filho derrame o seu precioso sangue, para que através desse precioso sangue ele volte a ser meu agora por direito de compra. Eu o comprarei pelo sangue do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Você é dele porque ele te criou. E hoje você tem entendimento que você é dele porque ele te resgatou do pecado, da separação, da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu podia terminar aqui. Eu não sei você, mas eu estou tão cheio dessa palavra. Eu estou tão feliz de saber que Deus me formou do jeito que eu sou, então vou me aceitar. A Bíblia fala que não teve nada que Deus fez que não era bom. Nada. Quando você olhar no espelho, você vai dizer: eu sou um poema de Deus. E olha que poema lindo, olha que poema maravilhoso. E você vai dizer: eu sou um poema que Deus canta, Deus declama, Ele me conhece, Ele sabe tudo ao meu respeito. Quando eu não estou bem, Ele sabe, quando eu estou bem, Ele sabe também. E Ele me separou. Antes de nascer, já estava certo que eu seria de Deus, que eu pertenceria ao Senhor, porque Ele me separou. Foi isso que aconteceu com Israel. A Bíblia fala que Deus santificou Israel como nação santa. E o que é uma nação santa? É uma nação separada. E qual era o propósito de Deus separar Israel? Era porque Deus amava mais Israel do que as outras nações? Não! Era porque essa nação separada
refletisse a glória de Deus a todas as outras nações, e todas as outras nações declarasse: só o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor. Só que Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz a respeito de mim e de você: vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi separado para refletir a glória de Deus nesse mundo tão marcado pelo pecado, pelo desencontro, pelo desajuste. Você foi separado para anunciar a glória de Deus. Quantos estão cumprindo esse propósito? Aleluia! Eu fui separado. Gente, dá para você imaginar uma coisa dessa? Antes da Michele sair da Catarina, né, Michele? Deus falou assim: essa aqui é minha. Aí os 3 que nasceu falou: esse aqui é meu e minha. Quando você nasceu, Deus te separou, louvado seja o nome do Senhor. Agora olha que coisa maravilhosa. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a palavra de Deus chega ao profeta Jeremias e diz: eu te formei, eu te conheci, eu te consagrei, e diz o texto: eu te constituí como profeta às nações. A quarta afirmação que eu queria que você prestasse atenção: nós acabamos de comemorar 51 anos de vida e missão dessa igreja. E sabe qual é o meu sonho enquanto pastor? Que cada membro desta igreja se transforme num discípulo de Jesus Cristo. Porque ser membro da igreja não quer dizer que você é discípulo de Jesus, ok? O meu sonho é que eu e você consigamos nos enxergar e entender que somos discípulos de Jesus. E como discípulos e discípulas do Senhor, nós temos um propósito a cumprir nessa terra. E sabe qual é o meu sonho para essa igreja? É que cada membro discípulo dessa igreja saiba qual é a sua função no corpo de Cristo. Saiba qual é o propósito pelo qual você veio a existir. Você já imaginou a nossa igreja? Cada peça funcionando direitinho, cada lugar, cada pessoa no lugar certo, cada um ter uma função. Todos nós temos uma função. O que nós precisamos é descobrir qual é a nossa função no corpo de Cristo para funcionarmos corretamente. Meus irmãos, sabe por que vocês estão me ouvindo bem aí? Está todo mundo me ouvindo bem? Às vezes eu grito, você ouve mais do que precisava, né? Está todo mundo me ouvindo bem porque eu estou falando com o microfone. Esse microfone foi construído para um propósito: captar e retransmitir o som. Então eu falo com o microfone, com esse instrumento que foi criado para um fim específico, para um propósito específico, ok? Então o microfone foi criado para quê? Captar e transmitir o som. O que ia acontecer se eu estivesse falando com um pouco de água? Você ia me ouvir com nitidez? Você ia entender se eu falasse baixo? Não, por quê? Porque o foco vai ser assim. O copo cumpriu o propósito dele. Você está entendendo o que Deus está querendo falar no seu coração? O meu sonho como seu pastor, e a minha função aqui, é tentar te ajudar a descobrir se você é microfone, se você é copo. E me perdoa isso, tá bom? É só para você entender. Tem muita gente que acha que nasceu e no meio da vida Deus deu um propósito para ela. Isso é errado. O que o profeta Jeremias ouviu de Deus é o seguinte: Jeremias, eu tinha um propósito, e o meu propósito era de um profeta às nações. Depois que eu desenhei um propósito, eu fiz você. Olha só o que diz o texto: Jeremias,
Antes que você saiu da sua mãe, eu te separei e te constituí profeta às nações. Antes de Deus formar você, Ele já tinha dado a você um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. E sabe por que tem muita gente infeliz até mesmo na igreja? Porque nasceu para ser microfone e acha que nasceu para ser copo. E o copo que nasceu para ser microfone nunca vai cumprir o seu propósito. Tem gente que nasceu para ser pastor, e se for médico vai ser o pior médico que pode existir na terra. Tem gente que nasceu para ser pedreiro. Deus sonhou e falou: olha, eu estou construindo essa pessoa porque ele vai ser pedreiro, e ali ele vai ser constituído e vai ser realizado. Essa pessoa que nasceu para isso não pode ser outra coisa, porque se for outra coisa não vai cumprir o propósito pelo qual ele veio a existir. Você está entendendo? Você está entendendo? Ah, bom, então você está pensando, por isso você demorou para... Pior do que morrer é viver sem propósito nessa vida. Pior do que morrer é viver sem propósito nessa vida. Sabe por que tem muita gente insatisfeita, até mesmo na igreja? Sabe por que não tem muita gente desfrutando daquilo que Jesus prometeu? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida abundante. Sabe por que tem muita gente que não desfruta da abundância da vida que ele quer oferecer? Porque está vivendo fora do propósito. E mais uma vez eu afirmo, pior do que morrer é viver fora do propósito de Deus. Sabe qual é a coisa mais inteligente? E sabe qual é a oração mais especial a fazermos? Senhor, por que eu nasci? Qual é o propósito que o Senhor me criou? Para que propósito o Senhor me fez? Deus não fez todo mundo para ser pastor. Deus não fez todo mundo para ser vice-diretora da escola. Deus não fez todo mundo para ser advogado, pedreiro, vendedora de natura. Mas se Deus fez você para ser vendedora de um produto que ainda vai existir, que você descubra esse propósito e faça, porque quando você realiza o propósito é que você se torna pleno e satisfeito. Eu tenho uma mania que as minhas meninas brigam comigo direto. A Silvia já até desistiu de brigar, mas eu creio que até o fim da minha vida eu vou vencer isso, em nome de Jesus. Gente, você me conhecer um pouquinho mais, você vai saber que quando eu estou descontente eu faço assim, ó. A hora que a Silvia fala uma coisa, Vladimir, tem que comprar, eu já... E é o que ela mais fala. Aí eu já escuto assim, pai, para com isso, pai. Eu caí na besteira. A gente eu e a Silvia fomos conversar com a Luísa Endo, e a Luísa falou assim, pergunta para suas filhas o que elas acham de você. Eu demorei para perguntar. É perigoso perguntar as coisas para criança, né? E aí eu perguntei, eu falei, o que o papai precisa melhorar? Imaginando que, meu Deus do céu, até sentei, peguei um papel, e para minha surpresa, a Sara falou, a Sara é bondosa, ela é igual a minha sogra. Aliás, se Jeremias é um profeta chorão sem ter casado, imagina se ele tivesse casado. Você entendeu, né? Mas a Sara, ela faz tudo para me agradar. Tudo. Então, quando eu perguntei para ela o que tinha que melhorar, ela falou nada. Eu já esperava isso dela. Meu medo era a Sofia. Aí ela disse assim, pai, por favor, para com esse negócio de... E aí eu me lembrei que isso faz parte da minha vida, desde que eu me lembro por gente. Porque os meus amigos, antes de eu me converter, já zoavam com a minha cara. Porque era qualquer coisinha que
traria descontentamento para mim, eles sabiam, eles já tiravam um sarro de mim. Lá vai Vladimir fazer. Queridos, sabe o que eu descobri? Que eu já fiz muito mais do que eu faço hoje. Isso aqui virou um vício, virou uma mania, que em nome de Jesus estou falando, a Bíblia fala para confessar os nossos pecados, que a gente vai ser perdoado, e quando a gente confessa um por outro, a gente vai ser curado. Então eu espero que com essa confissão, para a igreja aqui, está gravando ainda lá, isso aqui vai para a internet, eu espero ser curado desse mal, e a Sofia da glória a Deus, aleluia. Mas eu descobri que antes de eu conhecer o propósito da minha vida, eu fazia isso muito mais acentuadamente. Eu era muito mais insatisfeito, porque eu não havia descoberto qual era o sentido da minha existência. Será que você está vivendo a plenitude de Deus? Porque, meu irmão, quando eu descobri o meu propósito, eu descobri que no propósito eu encontro os recursos necessários para a minha vida. Se Deus te fez, cadê o João? O João está aí hoje? Está trabalhando? Está lá fora? Pensa num gesseiro com excelência. Se ele for fazer... Aí lá, ó. Nem estou fazendo propaganda aqui. Se ele for fazer qualquer outra coisa, ele não vai fazer com a excelência que ele faz uma obra com gesso. Por quê? Porque ele descobriu o propósito da sua existência. E queridos, quando nós descobrimos, nós encontramos os recursos que a gente precisa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quando eu estou fora desse ambiente aqui, que eu estou cumprindo o meu propósito, eu não sei o que eu falo, não sei onde eu ponho a mão. Aquelas perguntas clássicas, está frio, está calor, vai chover, é o máximo que eu falo, para quem eu não conheço. Gente, outro dia eu fui atender uma atleta medalhista olímpica. Eu não dormia, meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou falar? Pergunto o que ela vai fazer, como é que vai ser esse negócio? Que desespero. E com qualquer pessoa eu fico assim que eu não conheço, que eu não tenho liberdade. Mas quando eu estou cumprindo o meu propósito, o propósito pelo qual Deus me formou, Deus me criou, eu me sinto à vontade, eu não fico com vergonha, a vergonha é antes. A vergonha, como é que vai ser? Mas quando eu estou aqui, quando eu estou desempenhando e cumprindo o meu propósito, eu encontro graça, poder, autoridade e liberdade no Espírito. Sabe por que tem muita gente insatisfeita? Sabe por que tem muita gente vendo pelo em ovo? Vendo coisa onde não tem, porque ainda não descobriu o propósito da sua vida. Porque quando você descobrir o propósito da sua vida, você vai ser a pessoa mais feliz e satisfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fiquei sonhando com essa igreja, onde todo mundo descobrisse o propósito. Porque a Bíblia fala que Deus colocou no seu coração um dom, pelo menos um talento. A Bíblia fala de gente que recebeu 5, gente que recebeu 3 ou 2, Ayrton? 3, e gente que recebeu 1. A grande maioria recebeu um talento da parte do Senhor. A grande maioria, talvez 90%, recebeu um talento. Tem uma coisa que Deus plantou no seu, aliás, você nasceu para cumprir isso. E esse talento é a capacitação para você cumprir esse propósito. Você só nasceu para cumprir o propósito. Você não nasceu primeiro e depois Deus falou, deixa eu ver o que ele vai fazer. Não. Primeiro Deus falou, preciso de um profeta para a nação. Ele falou, então vou fazer o Jeremias, você está entendendo? Deus falou, preciso de um professor de escola dominical. Então vou fazer a Miriam, vou fazer a Silvia. Eu vou fazer o Jadilson. Olha, eu estou precisando de alguém para cantar. Vou fazer o Bruno, vou fazer a Cris. Olha, eu preciso de alguém para criar confusão. Não sei, eu não vou falar não. Aí ele falou, vou fazer o diabo. Primeiro veio o propósito, depois você foi criado. Primeiro Deus falou, preciso de um pastor. E aí Deus falou assim, vou fazer o Vladimir. Vou fazer aqui, vou colocar esse temperamento nele, porque onde ele vai estar, as pessoas vão ajudá-lo. Olha, o Vladimir vai ser assim, então ele vai se converter na Joaquim Inácio.
Ele vai ser copastor na Jaquinas com o pastor Levi. Depois ele vai lá para o Canaã, vai ficar 1 ano só lá. Depois eu vou mandar lá para Igarapava. Mas para que ele cumpra o propósito pelo qual ele existe, ele vai ter gente lá que vai ajudar. Depois eu vou mandá-lo para Uberlândia. E depois eu vou mandar para Campinas de volta. Foi assim que Deus me fez. Foi assim que Deus te fez. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é que você descubra qual é o propósito pelo qual você veio existir. Porque quando você descobrir isso, você vai ser a pessoa mais feliz e satisfeita nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu, como Jeremias, como Moisés, assusta quando a gente descobre o propósito. Porque o propósito pelo qual eu existo é maior do que as minhas condições naturais. Ainda que Ele tenha me dotado com habilidades espirituais. Quando você descobrir o seu dom e o propósito pelo qual você existe, a primeira coisa que você vai fazer é: eu não sou habilitado para isso. E olha só como é que Deus trata o profeta. Não diga que você é uma criança. Porque onde eu mandar você ir, você vai ir, você irá e vai falar aquilo que eu disser para você falar. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, Deus fala: meu irmão, Jeremias, fica tranquilo, porque eu não envio ninguém. Você sabia que Deus não nos envia? Sabia isso? Deus não te envia. Deus vai com você, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Deus falou: não temas, eu estou contigo para te livrar, Jeremias. Jeremias, você não está sozinho. Descubra o propósito pelo qual você existe. Eu estou dizendo, você foi consagrado, separado, e antes de nascer eu te constituí, eu te dei como um profeta às nações. Vai, não diga que é uma criança, porque você não vai falar na sua imaturidade de um menino. Você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Mas fica tranquilo, não tenha medo de cara feia, porque eu estarei contigo. Você não vai sozinho, eu irei com você, para que você possa cumprir esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nessa noite a palavra é essa: você nasceu para cumprir um propósito. Você já descobriu qual é esse propósito? Que você possa investir os seus dias em oração, perguntando qual é o propósito da sua existência. Fala: Deus, não foi o propósito que veio depois, foi eu que cheguei depois para cumprir o propósito. O Senhor me fez para quê? E aquilo que Deus disser a você, faça, porque você assim será a pessoa mais feliz dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós descobrimos o propósito da nossa existência, isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter lutas e adversidades. É só você olhar para Jeremias. Jeremias foi lançado no cárcere. Um dia Jeremias foi jogado numa cisterna, sem água, só tinha lama. Ele ficou atolado, está lá escrito. Jeremias ficou atolado numa cisterna sem água. Aí um dia Jeremias pregava e ninguém se arrependia. Jeremias falava para as nações e ninguém dava ouvido à voz dele. E sabe o que Jeremias falou? Vou me calar, vou ficar quieto, não falo mais. Sabe o que aconteceu quando ele pensou isso? Um fogo começou a queimar no coração dele. Ele falou: que jeito que eu vou deixar de cumprir o propósito pelo qual existo? Pior do que morrer é viver sem propósito nessa vida. Que você descubra o seu propósito. E meu irmão, isso não tem a ver com idade. Abraão foi chamado com 75 anos de existência para cumprir o propósito. Até os 75 anos ele vivia. Quando ele foi chamado, Deus estabeleceu o propósito e revelou o propósito. Abraão, sabe por que você nasceu? Para que eu me encontrasse com você e mudasse seu nome. Você vai ser pai de multidões. Você vai ter um filho. E não importa se você está velho.
Não importa se eu precisarei fazer um milagre, porque a tua esposa, além de ser estéril, já cessou o costume das mulheres. Não importa. Quando você entende o seu propósito, Deus faz o necessário para você cumpri-lo. Isso não tem a ver com idade. Talvez você tenha 80 anos, talvez você tenha 75 anos, talvez você tenha 40, 30, 20, não importa a idade. Talvez você ainda não tenha descoberto o propósito da sua existência. Que hoje você pergunte para o Senhor: Senhor, por que é que eu existo? E sabe o que Jesus diz no Evangelho de João? Capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos designei. A mesma palavra usada para Jeremias. Eu te designei, eu te dei, eu te constituí para que você pudesse frutificar frutos permanentes para a glória e louvor do nome do Senhor. Sabe por que você existe? Para frutificar. Ah, pastor, eu não sei qual é o propósito da minha existência. Eu vou te afirmar: você existe para frutificar. E sabe por quê? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8 diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, e o Pai será muito glorificado. Quando? Quando vocês derem muitos frutos. Quando você dá muito fruto, o Pai é glorificado. Esse é o propósito da sua existência: anunciar a glória de Deus às pessoas que estão à sua volta. Ser um homem ou uma mulher frutífero. Você não nasceu por acaso, à toa. Deus te conheceu, Deus te separou. Você é dele por criação e por ele ter te comprado no Calvário, através do precioso sangue de Jesus. E ele te constituiu para dar glória a Deus. Como? Frutificando, sendo um canal de bênção, ajudando as pessoas. Essa semana nós tivemos aqui domingo o bispo ministrando. Como foi gostoso essa semana. Algumas pessoas falaram: pastor, a pessoa me pediu ajuda, eu estou ajudando. Pastor, eu estou sendo um instrumento para abençoar outra vida. Ah, que bênção. Parece que a gente está começando a entender que a vida não deve girar em torno de nós mesmos. Nós estamos aqui para a glória de Deus e para abençoar aquele que está à nossa volta, refletindo a glória de Deus a essas pessoas, os de perto e os de longe. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito pelo qual você existe: há recursos, há condições. Não tenha medo. E toda vez que você tiver medo, você vai dizer, e você vai ouvir Deus falar ao seu coração: eu não vou temer, porque Deus está comigo para cumprir o propósito pelo qual existo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem gente que nasceu para ser ponte. Tem gente que nasceu... Eu falei ponte aqui, e o cara falou: eu queria ser Guarani. Tem gente que nasceu para ser ponte. Tem gente que nasceu para ser flecha. Eu não sei o porquê é que você nasceu, mas você nasceu para alguma coisa. Que Deus nos ajude a entender o que é isso, para que nós sejamos plenos e satisfeitos, e para que o corpo, a Bíblia fala, meu irmão, quando cada membro do corpo de Cristo entende a sua funcionalidade, o propósito da sua existência, começa a ser útil ali, o corpo vai se ajustando. Esse é o ajuste do corpo. Quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, que era pastorear, quando os irmãos do louvor entenderam que o propósito era serem ministros do altar, quando a Ana Paula descobriu que ela foi chamada para ser líder da ação social, quando você descobriu o propósito pelo qual você existe, o corpo começa a entrar no lugar, sabe, ajuste, começa a se ajustar. E um corpo ajustado, ele cresce. Um corpo desajustado, em colisão, em desarmonia, não cresce, porque
Se a orelha falar que não quer ser mais orelha, quer ser mão, ela vai cumprir o propósito da existência dela. Mas se ela for a melhor orelha possível, ela vai cumprir o propósito. Eu não quero ser outra coisa a não ser aquilo que Deus me fez para ser. Eu já contei para vocês há muito tempo. Chuchu era coordenadora do louvor. E ela me chamou e falou: Vladimir, eu queria que você entrasse no louvor. Eu falei: mas Chuchu, não sei cantar. Eu falei: não, fica lá na frente, só orando com o povo, lá vai ser uma bênção. Eu falei: não foi esse o propósito de Deus para minha vida. Eu sei o meu lugar no corpo. Você sabe qual é o seu lugar no corpo? Enquanto você não descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, você vai ficar insatisfeito. Gente, a pior coisa do mundo que tem é a gente vir na igreja para assistir um culto só. Aí domingo que vem a gente volta. Que coisa mais chata, sem graça. Agora, quando eu descubro qual é o meu lugar no corpo, como é gostoso, eu me animo. Se tem levante, se tem oposição, não tem problema. Eu vou, eu avanço, porque eu sei, eu estou aqui, eu nasci para isso. Deus me dá condição para realizar o propósito. Talvez hoje você precise perguntar para Deus: por que eu existo, Senhor? Você existe para dar glória a Deus. E só dá glória a Deus quem frutifica. Descubra o propósito pelo qual você nasceu, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso não chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca
diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor que me formou. Obrigado, porque o Senhor me conhece. O Senhor me separou e me constituiu. Eu nasci para cumprir um propósito. Em nome de Jesus, eu te peço, revele a mim o propósito da minha existência. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Dorival a vir aqui. Quero convidar os diáconos, as diaconisas para que venham aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Essa aliança que foi feita no seu sangue. Essa aliança em que Ele fez, Ele celebrou, porque Ele nos ama. E nessa noite nós temos a oportunidade de atualizar a nossa fé nesse Jesus maravilhoso. Quando eu como do pão e quando eu bebo do cálice, eu estou renovando a minha fé nesse Jesus maravilhoso. Eu estou recebendo condição, alimento, força para dar continuidade na minha caminhada da fé. O pastor Dorival estará orando, consagrando os elementos no nome do Senhor. Glória a Deus. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendemos graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que com ela nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagre-nos os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com Teu Espírito Santo e abençoe as dádivas de pão e de vinho que vamos beber, e seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas daquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de participar dessa mesa santa. Estamos gratos a Deus porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é graça. Nada merecíamos, mas aprove ao Senhor a nos agraciar com a vida eterna, através do sacrifício da cruz. Portanto, meu Pai, recebe nesta hora a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé. Os diáconos, as irmãs estarão. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você receberá pão, cálice. Depois que todos estiverem servidos, nós comeremos juntos. Essa mesa, ela não é a mesa da igreja metodista.
ela é a mesa do Senhor. Se você está aqui em comunhão com esse Deus maravilhoso, você tem compreensão do que significa esse memorial profético. Você é convidado a participar da mesa, comendo do pão, bebendo do cálice em nome do Senhor.